Fala pessoal, bom dia. Queria comentar um pouco sobre esse caso, né? Desse estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos lá no Rio de Janeiro, que tá parando o Brasil, um dos assuntos mais comentados aí no país, de uma forma geral, aí pelos meios de comunicação, pelos os grandes canais de notícia, né? E parece que os criminosos, os delinquentes foram... Os 4 se entregaram agora, né? Estão todos presos, graças a Deus. A gente vê que mesmo com um mundo corrupto, injusto, com uma justiça mundana injusta e incapaz, às vezes a gente consegue ter um pouco de justiça, né, nesse mundo, mesmo assim, com toda essa dificuldade. Só que eu queria aprofundar um pouco mais nesse assunto. Primeiro que assim, cara, quem tá acompanhando um pouco mais notícias, porque uma coisa é você acompanhar as notícias, situações só pela TV aberta, né, Globo, e daí nessa situação muitas vezes você fica meio alienado, você não sabe o que realmente está acontecendo no Brasil, né? Ou se você é o tipo de pessoa que só acompanha notícia de grandes sites de fofoca, vida de celebridade, ou Big Brother, essas porcarias, você não tá muito ciente do que está acontecendo no Brasil. Mas para quem tá um pouco mais ligado, eu acompanho mais portais de notícia no geral, perfis de casos criminais, canais de casos criminais, e a gente vê que esse caso desse estupro, desse terrível estupro, isso é só mais um fato em meio a milhares, centenas de casos assim toda semana. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: esse caso, ele é leve ainda comparado ao que realmente está rolando nesse país, cara. Nos últimos anos, principalmente, a gente vem numa piora na questão da segurança pública, da criminalidade. É uma coisa assim absurda, entendeu? E esse caso já virou rotina, cara. Se você coloca no YouTube, começa a assistir Cidade Alerta, essas coisas, você vê que esses casos, como esse estupro aí do Rio de Janeiro, isso virou rotina. Esse caso é até leve perto de coisas que estão acontecendo hoje em dia. Pra você ter uma ideia, isso é uma notícia diária, semanal, tem alguma coisa desse nível pior no Brasil. Só que sempre a mídia elege um ali pra dar o ibope, né? Pra prender a audiência e tal. Para movimentar, né, dar essa audiência, né, deixar o pessoal preso aí na notícia. Vocês lembram daquele caso Vitória, né, da menina Vitória também, que foi sequestrada, abusada, assassinada, e como a mídia ficou, né, alimentando. E eu acho até bom que isso aconteça às vezes, para esses criminosos eventualmente realmente serem presos, para alertar. Essa é uma função muito importante da mídia, né, de alertar as pessoas dos perigos, né, dos perigos da sociedade aí. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nesse caso desse estupro coletivo efetuado por 4, 5 marginais delinquentes, criminosos, né? Um menor de idade e os outros 4 maiores de idade, mas tudo rapaz novo, né? De 18, 19, 20 anos, molecada. Principalmente hoje que os homens estão demorando muito mais para amadurecer, então tudo umas crianças ainda, né? Com 20 anos de idade. São todos uns pirralhos, deve morar tudo na casa dos pais e tal. E isso tem a ver também com o que eu quero falar aqui, né? Primeira questão, o primeiro problema que causa tudo isso é o quê? Impunidade nesse país. Já venho falei no caso da Vanessa Lara esses dias, né?
o grande culpado não é machismo, esse machismo estrutural, né, que os progressistas querem falar que existe, né? Esse machismo invisível, estrutural, não. O maior culpado disso tudo é a impunidade. É uma justiça ideológica, podre, contaminada, corrupta, que defende bandido, toda uma ideologia, toda uma sociedade que foi já manipulada por uma ideologia progressista que defende bandido, uma justiça, uma classe jurídica, advogados, todo Ministério Público, tudo dominado por progressismo, então, que defende bandido, né? Isso já faz mais de década que está assim e piorando cada vez mais. Uma mídia que exalta, defende bandido, isso tudo já é reflexo disso tudo, tá bom? Então, o grande culpado, primeiro, desse estupro coletivo é a impunidade. Um país que, hoje eu repito, eu já falei no outro vídeo, para mim, um país hoje minimamente sério, ele tem prisão perpétua, tá bom? Ele deve ter prisão perpétua para casos como esse aí, entendeu? Esse caso, para mim, deveria ser uma pena enorme, assim, mínimo 30 anos de prisão para esses moleques aí. 30 anos de prisão, tá? Meu amigo funkeiro aqui chegou com som torando, né? Eu não sei o que passa na cabeça de indivíduos desse, que toda manhã, no mesmo momento, o cara já chega com um som torando na cabeça, fumando vapor. Então, essa é a sociedade, é tudo fruto, reflexo de uma sociedade já adoecida, né? Ok, continuando aqui. Então é isso, pessoal. Primeira é impunidade, tá? Impunidade. Só você ter mais uma verdadeira justiça e punição para bandidos, criminosos, você já baixaria bem a quantidade desses crimes perversos, hediondos. Então a gente já vem sofrendo todo o reflexo dessa impunidade no Brasil. Outra coisa que eu queria saber, que eu queria indagar aqui, é o seguinte: esses rapazes são todos novos, cara. São todos novos, todos devem morar com os pais ainda. E, cara, eu queria saber quem são os pais desses caras. Tipo assim, não pra fazer justiça com as próprias mãos, represália contra os pais, linchamento público, não é isso. Mas, cara, a gente tem que começar a questionar as famílias. Porque eles são moleques novos. São maiores de idade, mas são moleques novos, cara. E, inclusive tem um menor de idade nesse bando aí, né? 17 anos, que era um dos comandantes intelectuais ali, que chamava as vítimas, né? Ficam sabendo que tem mais casos, né? Que ele chamava vítima para o apartamento e depois iam lá os outros e cometiam um ato também junto. Mas assim, quem são esses pais, cara? Quem são essas famílias? Como eles educam os filhos deles? O que esses meninos consomem, ouvem? Eles são cristãos? São famílias cristãs? Que igreja eles estão indo? Quem são os pastores, os padres? Eles não são cristãos? Eu queria saber como que é a casa dessa molecada, como são os pais. Porque isso é culpa dos pais também. Pô, não é possível que você tenha um filho de 18, 20 anos estuprador e isso não seja sua culpa também. Parece que tinha um dos pais de um desses vagabundos aí, estava envolvido, era secretário aí de direitos humanos do governo. Que nível de família é essa que a gente está vivendo, cara? Uma família de fachada, de hipocrisia. Que monstros é esse que a gente está criando dentro de casa, cara? Como está sendo essa educação que estamos dando para os nossos filhos? Tenho certeza que a maioria aí se diz cristã, evangélica, católica. Que porcaria de cristianismo é esse?
de fachada hipócrita, uma religiosidade oca. Sabe, o que essa molecada anda consumindo, assistindo, ouvindo, pesquisando na internet? Agora, outros culpados disso tudo, essa cultura nojenta, que a galera progressista que defende o funk, o carnaval, o Brasil, o funk, o Brasil, o país do funk carioca, o país do carnaval, o país do sertanejo universitário, que só exalta a prostituição, a sexualização, a imoralidade sexual. Daí todo mundo defende que é bonito, né? Cultura, brasilidade, né? Olha os frutos, olha o reflexo disso agora na sociedade. Daí vai criticar o funk, daí vem os progressistas. Não, o funk é cultura, não pode criticar o funk. Cara, vocês acham que esses moleque não escuta funk? Proibidão? Faz uma análise, pega aí 20, 30 músicas de funk proibidão que tá sendo mais tocado, vai ver que se não... que fala essas letras, cara? Objetificando totalmente as mulheres. Você acha que isso não vai ter influência na cabeça dos seus filhos? Na cabeça da juventude? Pelo amor de Deus, cara. Meu, tá todo mundo perdido, cara. Todo mundo perdido, é uma sociedade perdida. Famílias perdidas. Criando criminosos dentro de casa, às vezes morando com vocês ainda. Estupradores, cara. Estupradores. Que iam abusar da menina e iam saíram curtindo, sem camiseta, dando risada. E morando embaixo do seu teto, cara. E morando embaixo do seu teto. Esses pais tinham que ser questionados, tinham que ser cobrados. Estão criando uma juventude cada vez pior de jovens, adolescentes criminosos, assassinos, estupradores, agressores. Olha aquele Pedro Turra que matou o menino lá na briga. Quem são os pais desse Pedro Turra? Você acha que isso não tem a ver com a educação que ele teve, com o lar que ele teve? Lógico que teve, isso é culpa dos pais também, moleque novo, 19 anos. 19 anos tem que estar sendo educado pelos pais ainda hoje em dia. Será que ele teve a educação correta? Ou viveu como um reizinho, foi criado como um reizinho? Que os pais passavam um pano, passavam a mão na cabeça dele diante de um monte de coisa errada que ele fez. Mimado. Pais ausentes, às vezes que colocam, dá tudo que o filho quer, economicamente está super bem, dá todos os presentes, as aulas que o filho quer e tal, mas são pais ausentes, pais que não ensinam moralidade, pais que não ensinam espiritualidade, fé. O caso lá do cachorro orelha também. Quem são esses pais? Quem são essas famílias, cara? O que tá acontecendo com esse Brasil, com essa sociedade? E pode ter certeza, a maioria deve se dizer cristã, católico, evangélico. É o país cristão, o país mais cristão, um dos países mais cristãos do mundo, o Brasil, essa podridão. Tá bom, pessoal? Esse aí, meu vídeo de hoje. Essa indignação generalizada, completa, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Não tenham ídolos, leiam a Bíblia. Um grande abraço.